Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia, nos colocamos diante da presença do Senhor, pedimos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos viver mais para o céu, menos para essa terra. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, onde a Bíblia diz o seguinte: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios, capítulo 18, o verso 13. Precisamos a cada dia vivermos mais sábios, vivermos como Cristo viveu. A cada dia que vivemos precisamos nos aproximar mais dele, desenvolvermos o nosso relacionamento com o Senhor, estudarmos a sua palavra, vivermos uma vida de comunhão. Aqueles que vivem dessa forma terão sabedoria a cada dia para viver melhor nessa terra, nos seus relacionamentos e receber as bênçãos do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 147, o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bom o cântico de louvor. Jamais nenhum ser humano que vive nessa terra conseguirá compreender toda a grandeza, majestade do Deus Criador dos céus e da terra. Mas nessa manhã, nós precisamos ficar tranquilos porque tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, o Senhor deixou revelado na sua palavra. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, Jesus é uma carta aberta vinda do céu para nos ensinar como é que nós devemos viver. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, em Jesus, nós encontramos todas as respostas necessárias para que um dia nós possamos ser recebidos pelo Senhor e vivamos com o Senhor por toda a eternidade. Mas precisamos estudar a vida de Jesus, precisamos amar a Jesus, nós precisamos viver como Jesus viveu. As pessoas precisam olhar para nós e ver de fato que a nossa vida é um exemplo vivo do nosso Mestre. O Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele conhece cada um dos seus filhos pessoalmente. Como Ele conhece as estrelas que estão no céu, Ele conhece as digitais de cada um dos seus filhos. Ele sabe quando nós estamos passando por luta, Ele sabe quando nós estamos derramando as nossas lágrimas, Ele sabe quando nós estamos com o nosso coração feliz. É um Pai de amor, é um Deus presente. Ele não se ausenta quando um dos seus filhos passa por necessidade. A cada dia Ele está a cuidar dos nossos mínimos detalhes. Nós precisamos a cada dia marchar crendo, confiando na companhia, na bênção e na presença desse Deus ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele tem o controle de todas as coisas. Desde o primeiro dia criado, todas as coisas que foram feitas por Ele, até o último capítulo da história do planeta Terra, Deus tem o controle e o domínio de todos os seres humanos, de todo o tempo e de toda a história. Nós jamais devemos nos esquecer disso. Mas a cada dia que vivemos nesse mundo, nós precisamos buscar amá-lo mais. Nós precisamos desenvolver um relacionamento mais sólido com Ele. Nós precisamos manter a chama da nossa fé acesa a cada dia no braço desse Deus. Nós não podemos esmorecer nesse relacionamento de amá-lo, servi-lo e buscá-lo a viver de acordo com a sua vontade. O Salmo 147 é um salmo de louvor. É um salmo onde o salmista louva a Deus, agradece ao Senhor por todas as bênçãos, pelos seus atos bondosos para com os seus filhos, a nação de Israel. Ele sabia que pelo fato de Deus ter escolhido essa nação para levar o seu nome, representar a sua pessoa nessa terra, era um ato de graça, era um ato de bondade da parte de Deus. A aliança de um Deus eterno, grandioso, poderoso, jamais perdeu uma batalha. Se unir e aliar a um povo tão pequeno, insignificante, era um ato de extrema grandeza, bondade, misericórdia e graça da parte de Deus. Nada nessa terra agrada mais a Deus do que um coração agradecido. Quando um filho reconhece que todas as bênçãos recebidas provêm das mãos do Senhor. Esse cântico, o seu conteúdo em especial, são palavras de reconhecimento da bondade de Deus. O salmista sabia perfeitamente o que poderia agradar ao Senhor. É a razão pela qual ele compõe esse salmo, com o objetivo de engrandecer, louvar o nome do Senhor.
É Ele que sara as nossas enfermidades, é Ele que cura as nossas dores, é Ele que é o médico dos médicos, Ele conhece todas as nossas necessidades. Em todas as áreas da nossa vida, o nosso Deus é especialista. O que nós temos que fazer a cada dia é nos submetermos à sua vontade. Aqueles que creem nele, aqueles que confiam nele, se colocam nas suas mãos, clamam pelo seu nome, encontram a bênção de Deus e a graça do Senhor. A cada dia que os astronautas se voltam para o céu e passam a estudar as constelações, eles acabam encontrando cada dia uma estrela nova. O Deus que servimos é grande. O Deus que nós amamos, Ele é criador de todas as coisas. Ele é infinito. Jamais um ser humano nessa terra conseguirá compreender toda a magnitude e majestade desse Deus. O que nós temos que fazer a cada dia é amá-lo cada vez mais, submetermos à sua vontade e permitir que Ele conduza a nossa trajetória. Embora nós possamos ter plena consciência que esse Deus é tão grande, tão majestoso, infinito, imensurável, Ele se compadece dos seus filhos que se encontram nesse mundo. Ele chora junto conosco. Ele desceu a essa terra, pisou onde nós estamos pisando. Ele sentiu as dores dos mais necessitados nessa terra. Ele jamais irá abandonar os seus filhos. Ele ama a todos, está disposto a salvar a todos. Ele não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todos os pecadores cheguem ao arrependimento e alcancem a salvação em Jesus Cristo. A força do exército israelita não estava nos seus cavalos. A força do exército israelita não estava na quantidade de espadas e de escudos, mas a força do exército israelita estava no braço do comandante do Deus Israel. Era o Deus que lutava as suas batalhas, era o seu Deus que estava à frente do seu povo. Deus queria ser o centro da vida de todo israelita. O que eles tinham que fazer a cada dia era reverenciá-lo, louvá-lo, amá-lo e se voltar para esse Deus sem reservas. A proteção de Deus é a melhor defesa para qualquer pessoa ou nação. Se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não cura as nossas enfermidades, em vão nós vamos aos médicos. Se Deus não cuida das nossas emoções, em vão nós procuramos aqueles que nessa terra poderão nos auxiliar de alguma forma. Deus é o centro de tudo. Ele é a fonte do bem para todos os seres humanos. Temos que a cada dia dependermos dele e nos submeter à sua vontade. O desejo de Deus para a nação de Israel é que eles fossem o alvo das bênçãos de Deus. Eles deveriam ser mais poderosos em todas as áreas da sua vida. Eles deveriam produzir os melhores trigos, porque Deus iria fazer com que a terra produzisse de uma forma abundante. O gado, da mesma forma, seria o mais saudável possível entre todos os povos dentro da terra de Canaã. Os israelitas seriam a nação mais poderosa dentro do contexto bélico. Nenhuma nação conseguiria resistir à nação de Israel. Na verdade, o chamado de Deus para a nação de Israel era para que eles pudessem liderar em todas as áreas diante de todos os outros povos. Mas eles deveriam se submeter à vontade de Deus, amá-lo com todo o seu coração, louvá-lo em toda e qualquer circunstância. Se vivessem dessa forma, eles alcançariam as melhores bênçãos do Senhor. O Deus que nós servimos, ele constrói uma nação de um povo insignificante. O Deus que nós amamos, ele reconstrói uma família de uma família destruída. O Deus que nós servimos nos ensina a amar a pessoas que não aprenderam a amar. O Deus que nós aceitamos a servir, ele pode todas as coisas. Cabe a cada um de nós a cada dia aceitá-lo, convidá-lo e pedir para que ele possa reger a nossa vida. Todo aquele que se coloca nas mãos desse Deus, ele será alvo das bênçãos do Senhor. Deus revela a sua liderança sobre todos os seres animados ou inanimados dentro do universo. Todas as estrelas obedecem à sua voz. Todos os cometas estão sujeitos às suas ordens. Todos os filhos que vivem nessa terra foram obras da criação desse Deus. Nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos amá-lo, servi-lo e colocar a nossa vida à disposição da liderança desse Deus. Quando Deus se manifestou na plenitude dos tempos através de Jesus Cristo, o objetivo principal dele ao se manifestar é salvar o ser humano, tocar no coração de cada um dos seus filhos, levar os seus filhos a entender que ele nos ama e, como resposta, ele espera que através da sua graça nós também possamos amá-lo com todo o nosso coração.
Aqueles que entendem essa mensagem e vivem em resposta a esse grande amor serão salvos pelo Senhor, irão alcançar a vida eterna, receberão a imortalidade para viver ao lado do seu Deus eternamente. O que nós precisamos fazer é louvar o nome dele, colocar a nossa vida em harmonia com as suas verdades, permitir que ele conduza a nossa vida por inteiro. Aqueles que entendem esse chamado de Deus receberão a coroa da vida eterna e viverão com o seu Deus eternamente. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.